Aí galera, beleza? Bem-vindo ao primeiro vídeo de algoritmos de ordenação, onde o primeiro algoritmo a ser falado vai ser o algoritmo Bubble Sort, que é o algoritmo mais fácil de ser implementado, e com ele vamos entender conceitos importantes e primordiais para destrinchar algoritmos de ordenação. E como funciona o Bubble Sort? Vamos lá. Dado que temos um array com 6 elementos desordenados, para ordená-los precisamos de 3 operações diferentes, sendo elas passagens, comparações e trocas. Passagens são iterações completas ali no nosso conjunto de elementos. Comparações, como o próprio nome diz, são comparações feitas ali entre dois elementos de índices diferentes do nosso array. E baseado nessas comparações, a gente faz trocas, das posições dos elementos desse array. Começamos fazendo a primeira comparação ali entre o índice 0 e 1. O 5 é maior que 6? Não. A resposta é não. Então a gente não vai fazer troca nenhuma. Então vamos para o próximo elemento. 6 é maior que 2? Sim. 6 é maior que 2. Dado isso, a gente troca os elementos. A gente faz o swap. O elemento de número 6 agora passa a ocupar a posição 2 e o elemento de número 2 passa a ocupar a posição de número 1. Repare no canto inferior da tela, temos valores para passagem e comparação. Olhando para eles, vamos conseguir entendê-los de uma maneira mais prática. Agora vamos fazer a comparação com o próximo elemento. 6 é maior que 1? Sim, então swap. E vamos fazendo isso até nosso array estiver todo ordenado. Boa! Agora o nosso array está ordenado. You were the champion. Agora eu entendi o comportamento de Bubble Sort. O algoritmo de Bubble Sort ele é o mais fácil de ser implementado, porém ele é o menos eficiente. Existem outros algoritmos de ordenação que são menos eficientes que o Bubble Sort, porém não vamos abordar na nossa série. Na nossa série, o Bubble Sort ele é o menos eficiente. A sua complexidade no pior caso é O de n ao quadrado, e no melhor caso é O de n. Qual que é o melhor caso? O melhor caso é quando ele já está ordenado, o array já está ordenado. Ele é um algoritmo estável, ou seja, ele mantém a ordem dos seus elementos iguais, Isso a gente vai falar mais para frente quando tiver um algoritmo de ordenação instável. O Bubble Sort ele é indicado para arrays com poucos elementos, Ele contém memória in place, ou seja, ele não utiliza de outra estrutura, ele não cria um novo array para poder ordenar, ele faz as trocas ali dentro do próprio array. E no algoritmo de Bubble Sort é possível fazer otimizações ali no seu processamento. Então, bora pro que interessa, bora pro código. Vou mostrar aqui como que implementa o algoritmo de Bubble Sort, Vou fazer isso na linguagem de Java. Mas fica à vontade para fazer na linguagem que tem mais domínio, até porque a lógica vai ser a mesma. Então eu estou criando aqui uma classe com o nome Bubble Sort, onde essa classe tem dois métodos estáticos, onde o primeiro é a variação simplificada e o segundo é a variação otimizada. Ambos recebem como parâmetro um array de inteiros, onde vamos ordenar eles. Então, também estou criando aqui uma classe chamada Bubble Sort instrumentado, onde tem a mesma implementação, mesma lógica ali de ordenação. A diferença é que estou adicionando logs, para a gente fazer a comparação de uma variação com a outra, ver quais são os ganhos, qual a diferença de um para o outro. Aqui é a nossa classe de teste, que é responsável por garantir que nosso algoritmo está funcionando, que está ordenando o array de inteiros, Então aqui no topo da classe, estou declarando um array de inteiros, onde
antes de cada execução de teste, eu estou inicializando ele com valores desordenados. Então, 4, pode ver que está fora de ordem aqui. A cada execução de teste que eu estou chamando o método, o de ordenação, sorte otimizado, instrumentado, e assim vai. E depois eu estou fazendo um asserts, garantindo que o nosso array está ordenado. Então eu valido posição a posição, garantindo que deu tudo certo. Então essa é a nossa classe de teste. É aqui que a gente vai validar que o nosso algoritmo está funcionando. Voltando aqui para minha classe BubbleSort, vou explicar o primeiro método, que é a variação simplificada. Aqui, no topo do meu método, eu estou declarando uma variável do tipo int, com nome passagens, inicializando ela em 0. Já aqui na segunda etapa, eu estou criando um while, onde a condição desse while é, enquanto passagem for menor que o tamanho do meu array, eu percorro ali fazendo as comparações. Dentro do meu while, eu tenho for. Então, aqui são dois loops aninhados, lembra da complexidade O de n ao quadrado? Então, aqui é uma solução de tempo quadrática. Dentro do meu for, eu declaro uma variável do tipo int, com o nome i, inicializando ela em 0. A condição do meu for é, enquanto i for menor que o tamanho do meu array menos 1, esse menos 1 é para não estourar o meu array, eu faço as comparações. No final de cada iteração, eu incremento ali a minha variável i, para o nosso for andar. Aqui a comparação é importante, isso daqui. Não interessa qual comparação eu vou fazer, desde que exista uma comparação, porque a comparação é a base dos algoritmos de ordenação. A comparação e trocas são as bases para o algoritmo de ordenação. Então, posso ser do menor para o maior, pode ser ordem alfabética. A comparação aqui não interessa, ela vai ser adequada ali com o seu tipo de dados, qual que é o tipo do seu conjunto de dados. Então, não interessa a comparação, desde que exista uma comparação, senão não vai ser possível ordenar os nossos dados, Então, beleza. Aqui nossa comparação ele pega o valor que está na posição i, compara com o seu próximo, Ele fala assim, o valor que está na posição i é maior do que o seu próximo, i mais 1, o elemento ao seu lado. Se for maior, a gente troca eles de posição. Então a gente pega o valor que está na posição i, armazena ela numa variável auxiliar, pega o valor que está na posição de i mais 1, joga para a posição atual, posição de i, até aqui ambos vão ter os mesmos valores. Aqui na terceira etapa, a gente joga para o i mais 1 a posição que está armazenada aqui na nossa variável auxiliar, assim fazendo a troca da posição desses elementos, pois caso atenda essa comparação, tipo seja true, significa que o nosso elemento está na posição errada, então a gente joga ele para a posição correta. Então essa é a lógica. Beleza, a gente percorreu todos os elementos aqui, fazendo as comparações, a gente sai do nosso for e incrementa aqui nossa variável passagens. Depois a gente começa tudo de novo, fazendo todas as comparações possíveis. No final dessa execução, quando a condição aqui do nosso while for false, o nosso array tem que ser ordenado, porque a gente já fez todas as comparações possíveis. Agora aqui na nossa implementação, nossa variação otimizada, tem dois caras diferentes, A base é a mesma, mas tem algumas modificações. Estou declarando aqui uma variável do tipo int com o nome ordenados, inicializando ela em 0, diferente daqui que é passagens. E também estou criando uma nova variável do tipo boolean, uma variável booleana com o nome swapped, inicializando ela com o valor true. Aqui no while, a condição também é diferente. Aqui enquanto passagem for menor que o tamanho da array, a gente vai percorrendo, fazendo as comparações. Aqui não, enquanto a swapped for true, a gente vai fazendo as comparações. Aqui, na linha 29, o primeiro passo do nosso while, a gente joga false para a nossa variável swapped. Dentro do nosso for, aqui nas nossas comparações, estou inicializando aqui, estou declarando uma variável do tipo int, inicializando ela em 0, enquanto o i for menor que o tamanho da array menos 1, menos ordenados. Então aqui na nossa condição do nosso for, entrou uma nova subtração. Antes era values length menos 1, o tamanho do nosso array menos 1. Agora, tamanho do nosso array menos 1 menos ordenados.
Tá, mas o que é esse ordenado? Aqui a gente está subtraindo os valores que já foram ordenados no nosso array. Como que a gente sabe isso? A cada passagem que a gente faz aqui no nosso array, aqui no nosso algoritmo, a gente vai jogando para o final a gente vai ordenando no mínimo um elemento, né, no final do nosso array. Então, se eu já sei que a cada passagem que eu faço ali, fazendo as comparações, eu já estou ordenando um elemento, não faz sentido eu comparar esses elementos que já são ordenados. Então eu tiro ele aqui da minha comparação. Então eu faço uma subtração, né? Ou seja, cada passagem aqui no algoritmo, eu estou ordenando um no mínimo, né? Então eu já tiro ele da minha comparação, assim economizando o processamento, né? Deixando o nosso algoritmo mais inteligente e mais eficiente, tá ligado? Então beleza. Aqui a comparação é a mesma coisa, né? Enquanto o elemento da posição i, se ele for maior que o seu próximo, né? A gente faz o swap. Só que no final do swap eu passo para a nossa variável swapped, né? Booleana, o valor de true. Mostrando que, teve uma troca. Tinha um elemento que estava na posição errada. Então a gente jogou ele para a posição correta ou mais próxima da posição correta. Então eu vou falar aqui que teve uma troca, né? Então é isso. Fez todas as comparações ali naquela passagem, eu adiciono, né, um valor ali, eu incremento nossas variáveis ordenadas, né, falando que ordenei no mínimo 1 e faço novamente. Porque aqui vai ser true, houve troca, então a condição ainda é true, então a gente continua percorrendo. Então, e quando for falso, não tiver nenhuma troca aqui, beleza. A gente fez todas as comparações, nenhum aqui nenhum elemento aqui está na posição errada, né? Tipo, o valor da posição i não é maior que o seu próximo, a gente fez isso e nenhum atendeu essa condição. Então não houve nenhuma troca, não houve nenhum swap. Isso significa o quê? Isso significa que o nosso array já está ordenado. Sucesso, entendeu? Se não houve nenhuma troca, não tem por que eu ficar fazendo comparação. Então, o nosso algoritmo ficou muito mais inteligente. Vou até rodar aqui os testes, né? Agora do simplificado e do otimizado, para garantir que eles estão funcionando. Vou até rodar ele aqui, né? Beleza, o nosso algoritmo simplificado está funcionando. Agora, o nosso otimizado também está funcionando. Então, os nossos algoritmos aqui estão funcionais, eles estão corretos, né? Agora, eu vou executar todos os nossos testes, né, para ver os logs, né, e ver qual que é a diferença de um algoritmo para o outro, de uma variação para outra, né, quais são os ganhos. Então, eu vou executar tudo aqui na nossa classe de teste. Temos aqui os nossos logs. Na primeira execução, que é o algoritmo sem otimização, né, simplificado, para esse conjunto de dados, né, desordenados, eu precisei de 8 passagens ali na minha lista e 56 comparações para ordenar o meu array, né, fazendo 7 trocas ali de posições para que eu consiga esse resultado aqui, que é o meu array ordenado. Já no algoritmo ali na variação otimizada, para esse mesmo conjunto de array desordenado, eu precisei de 5 passagens na lista e 25 comparações. Cara, mais do que a metade ali a menos de comparações para o mesmo número de trocas e o mesmo resultado. Cara, é um número bem expressivo. A gente deixou o nosso algoritmo bem mais inteligente, entendeu? Então, é legal ter feito essa classe instrumentada para a gente ter essa visualização, né? Que a gente conseguiu, né? Porque ele é menos eficiente, que o Bubble Sort é um algoritmo de ordenação menos eficiente, que a gente não possa deixar ele mais inteligente, entendeu? Então, por mais que o Bubble Sort ele é o menos eficiente ali da nossa série, ele tem o seu valor. Por exemplo, vou dar um cenário que você está fazendo uma entrevista de emprego, você tem que solucionar um problema ali, e esse problema precisa de ordenar um pequeno conjunto de dados. Você tem noção já do tamanho do seu conjunto de dados, e não precisa de uma implementação muito complexa ali para você fazer essa ordenação. Cara, se você conhece o Bubble Sort, e ainda mais a variação otimizada, você vai implementar ela muito fácil, muito rápido, você já vai ganhar tempo ali, você não precisa quebrar a cabeça para poder fazer uma ordenação super mega complexa, sendo que você tem um conjunto pequeno de dados, cara, e você precisa de tempo, você vai ganhar tempo, você
precisa economizar seu tempo, tá ligado? Então, você conhecendo o Bubble Sort, ou às vezes não precisa nem ser uma entrevista de emprego, tá? Se tem um sistema e você precisa ordenar um pequeno conjunto de dados, você conhece o tamanho ali do seu conjunto de dados, ele é pequeno, então o Bubble Sort vai resolver. Até porque, cara, quando o conjunto de dados é pequeno, é simples conjunto de dados, o algoritmo não vai influenciar muito se ele é muito eficiente ou pouco eficiente. Você não vai conseguir ver esses ganhos, essa eficiência nesse pequeno conjunto de dados. Então, para que uma mega complexidade ali de algoritmo, sendo que você pode utilizar um Bubble Sort que vai resolver esse problema e nem vai ter tanta diferença assim. Agora, se o seu conjunto de dados é complexo, é gigantesco, aí vai. Então, e outra, o Bubble Sort ele é utilizado em outros algoritmos de ordenação. Então, de qualquer forma, é bom conhecer. De qualquer forma, ele serve ali como base para outros, né? Algoritmos mais eficientes. E esse foi a primeira parte do vídeo de algoritmo de Bubble Sort. E fique atento para os próximos vídeos da série. Valeu!